Bom dia, gente. Eu perdi minha primeira aula hoje porque eu dormi muito mal essa noite. Eu acho que eu dormi, assim, no máximo 2 horas e não 2 horas inteiras. Foi, tipo, picotado. Eu não sei o que tá acontecendo ultimamente. Já faz, assim, mais de um mês que eu não tô dormindo bem. Eu preciso ver isso, né? Porque tá difícil. Agora eu vou ter 2 aulas. A primeira é a de Creative Writing, depois a de Literary Publishing. E aí, entre as duas, eu vou no outro apartamento. Agora tá pronto. E aí eu tô cogitando me mudar pra lá, porque eles falaram que se ficar pronto lá, eu consigo só me transferir desse pra aquele. Porque lá é muito mais perto da faculdade, então assim, pra mim valeria muito mais a pena, sabe? Porque eu estudo e vou trabalhar lá. Eu moro a uns 15 minutos da faculdade de carro. Quando eu tive a prova essa semana, eu chamei Uber e tava demorando muito, sabe? Eles não encontravam o motorista e quando encontrava tava 11 minutos de distância. Eu quase perdi o horário por causa disso, então eu prefiro morar lá perto mesmo. Mas é isso. Eu também tô experimentando fazer um penteado novo pra quando meu cabelo tiver meio, né? Normalmente eu faço aquelas trancinhas assim, mas dessa vez eu fiz os coquinhos. Não sei se dá pra ver direito, mas eu deixei uns fiapinhos pra baixo assim. Eu achei que ficou bem bonitinho. Gente, eu vou começar um livro novo, que é O Morro dos Ventos Vivantes. Só que eu quero começar ele com o Clube do Livro. Então eu preciso separar os capítulos bonitinho pra eu poder estipular uma data pra gente começar a ler. E eu tô muito animada. Eu queria muito voltar com o clube, que nem eu falei no outro vídeo, né? Eu quero começar o mais rápido possível, porque eu quero deixar o mês de outubro pra ler Drácula. Eu queria que o clube fosse um pouco temático. Então, ano passado, a gente leu Frankenstein. E agora, esse ano, eu quero ler Drácula. E essa é a minha parte favorita de começar um livro, que é fazer o setup todo, né? Porque eu tenho 3 caixinhas dessa e cada caixinha tem algumas coisas. Por exemplo, essa aqui é as de tabs, então tem várias tabzinhas de várias cores. E aí eu tenho uma outra que é com marcadores de página. E a outra são umas coisinhas aleatórias de leitura que eu deixo lá, mas eu não uso pra isso, né? Aí eu também vou escolher as canetas. E eu acho que é isso. E agora eu preciso ver como é que eu vou fazer a minha chave de annotations. Porque assim, eu vou pegar os outros livros que a gente leu no clube pra dar de exemplo. Emma, eu fiz assim. Eu coloquei quotes. Quotes pra mim é universal. Quotes tem em qualquer livro que eu leia, qualquer gênero. Tem em todo lugar. Eu sempre tenho uma tab pra quotes. Aí eu coloquei quotes, funny e witty, porque os livros da Jane Austen tem muito disso, né? Ela é bem sagaz, assim, no humor. Aí eu coloquei Emma's character, tipo, o personagem da Emma mesmo, porque, né, obviamente, o livro chama Emma. Às vezes eu coloco personagens no geral, mas a Emma é tão complexa. Ela é uma personagem tão interessante de se ler e tem tantos quotes, assim, dela, sobre ela e das pessoas falando dela, que eu achei que precisava de uma tab só pra isso. Aí eu sempre também tenho uma que é X, é literalmente um X, que é essa aqui, que é pra coisas X. Tipo, pra coisas que não necessariamente se encaixam em nenhuma das tabs, ou coisas que eu comecei a perceber ao longo do livro que eu não criei uma tab pra isso. E, amor, pra Frankenstein, e só um detalhe também, eu amo ficar vendo as marcações, porque combina muito com a estética. Tipo, isso aqui é totalmente Emma. E o do Frankenstein também ficou muito legal. Quotes, de novo. Monstro / humano, porque esse livro ele aborda muito o lado monstruoso do ser humano e não necessariamente quem você espera que é o monstro, sabe? Pra mim esse livro ele tem muito esse contraste de que o monstro tem muita humanidade nele e o humano, né, o cientista, tem muita monstruosidade nele. Então eu achei muito legal esse contraste aí na história e eu fiz uma tab pra isso. Eu coloquei sede por conhecimento. Isso, assim, em ambos os personagens, tanto no monstro quanto no cientista, né? Aí eu coloquei spooky, que é tipo terror, assim, mais ou menos. Mas não terror, mas tipo assim, coisas meio amedrontadoras. Gente, como é que fala essa palavra? Mas enfim. Aí o outro eu coloquei crítica social e plot. E extras, que é o X normalmente, né? Enfim, ficou assim. E eu não gostei de Emma, né? Mas eu grifo também. O de Emma é um dos que eu mais gostei de como ficou as anotações. Eu me diverti muito anotando esse livro. Aí, Mulherzinhas, gente. A paixão da minha vida. Eu tenho uma tatuagem desse livro aqui. Esse aqui é de Mulherzinhas. Esse aqui, ele... Na época eu não tinha comprado tantas opções de marca-texto e de tabs. Então tá mais básico, né? Tipo, não tá muito temático com o livro. Então dá até pra ver que as anotações são mais básicas mesmo.
Não tem muito aquela coisa de marca-texto especial, nem nada. Mas eu gosto mesmo assim e eu tenho muito apego nesse livro. E o problema é que, assim, gente, eu não sei porque que eu fui contra a lei universal de não empreste livros, mas eu emprestei pra uma amiga minha que não tem muito... Ela não é leitora, então ela não tem aquela coisa que a gente tem, sabe? Tipo, não... Óbvio, né, que qualquer um que lê é leitor, mas assim... Eu acho que tem um nicho de leitor e é aquele leitor que tem isso como um hobby mais fixo. Então, tipo, tem o costume de anotar e de marcar coisa, enfim... E entende o outro leitor. Tipo, a gente se entende, sabe? Nós, leitores, entendemos uns aos outros porque a gente é leitor, né? Então a gente sabe das coisas, assim, que o outro pensa, enfim. E eu recebi esse livro num estado não tão bom, assim, né? Tipo, não foi do jeito que eu emprestei. E parte disso foi as marcações, que eu fiquei chateada porque elas se perderam. Eu acho que eu lembro, talvez, assim, se eu folhear e ficar vendo o que eu marquei aonde, eu consigo ter uma noção do que era. Só que muitas das tabs que eu tinha colocado aqui, elas sumiram. Então, eu não sei exatamente o que eu marquei aqui, mas, basicamente, eu coloquei momentos favoritos, quotes, X. Agora, o roxo, o laranja e o amarelo, eu não sei o que é. Eu tenho quase certeza que o amarelo era pra crítica social também. Eu adoro colocar crítica social quando o livro é de uma autora mulher de um clássico, porque na maioria das vezes vai ter coisa ali de crítica social, né? E por último, Guerra e Paz. Esse livro aqui não é do clube, eu tô lendo sozinha mesmo, porque, né, não tem como fazer uma programação pra essa monstruosidade aqui, é um tijolo. Ele tem 1.399 páginas, então assim, se eu fosse ler com o clube, eu acho que seria uma leitura mais independente e a gente teria aquele grupo mais como um apoio emocional pra gente ir conversando sobre a leitura e não necessariamente algo com metas e debate marcado, sabe? Porque eu acho que seria meio difícil de fazer se fosse assim. Enfim, eu comecei a ler, né? Eu tô bem no comecinho. Eu tô no capítulo 8 dele. Vou até mostrar um pouquinho das marcações. Eu tava lendo ele bastante, só que aí depois... eu amo as anotações, tipo assim... eu adoro... Assim, gente, eu tô lendo as marcações, tô me desconcentrando. No outro vídeo, né, no outro vlog que eu fiz, eu falei sobre que eu queria criar o Clube do Livro de Clássicos porque eu acho que a comunidade dos leitores de clássico é uma coisa muito nichada ali num tipo de público específico. E eu queria abranger esse público pra incluir, tipo, só a gente que não quer fazer isso de forma muito séria, que, tipo, tem vontade de ler um clássico sem aquele peso todo. Porque no final do dia é só um livro, sabe? Só que as pessoas colocam muito peso em cima disso. E eu queria criar um espaço para que a gente pudesse debater e conversar, enfim, ter conversas sobre esses livros que não fossem necessariamente, assim, analisando profundamente o tempo todo. Óbvio que eu gosto de fazer isso, é uma parte muito importante da leitura dos clássicos, e eu acho que ajuda a formar nosso senso crítico como leitor. Só que eu também gosto da parte divertida, de tipo, I'm just a girl, sabe? E, tipo, a gente, meninas, lendo juntas e, enfim, tipo um clube de livro de amigas mesmo. Parte disso também é o jeito que eu anoto, por exemplo. Eu comecei a rir porque eu acabei de ver post-it escrito Girl Math do Pierre. Acho que muitas das vezes nem é uma coisa minha lendo desse jeito. O livro é escrito desse jeito. Ele é, assim, uma grande fofoca. Eu lembro que quando eu comecei a ler, eu tava rindo, porque eu falei, tipo, meu Deus, que bando de fofoqueiro, sabe? Os personagens são super fofoqueirozinhos, assim, e ficam tramando coisas. E, né, eu escrevi um post-it inteiro que xingando o Andrei também, porque, enfim, eu tipo, tenho conversas com o livro, sabe? E eu acho isso muito legal. Comecei a ler esse livro antes de eu ir pra Portugal, e aí depois eu viajei, né, não levei ele. Na verdade eu até levei ele, mas eu acabei não lendo. Aí eu voltei, teve todo o caos da mudança, então eu não peguei ele de novo pra ler. Mas eu tô me dando muito espaço pra ler ele com calma, porque eu não quero pegar bode dele. Não que tenha algo pra se pegar bode, porque eu acho que ele é bem dinâmico, assim, sabe? Mais do que eu tava esperando. Óbvio que eu não cheguei nas partes que são mais maçantes, mas de modo geral eu tô achando ele bem dinâmico, bem interessante. Mas, né, é um calhamaço. É tipo o calhamaço dos calhamaços. Então eu tô lendo de pouquinho em pouquinho, eu tô revisando as leituras. Eu tô, assim, em um estado perpétuo de leitura de Guerra e Paz. Eu não tô ativamente lendo, mas eu estou no processo de leitura dele, sabe? Mas eu tô folheando aqui e eu tô vendo vários, tipo... Sempre que eu deixo um post-it assim, eu leio. E aí eu tô vendo que... É legal porque, assim, eu tô tendo reações engraçadas, né? Eu tô colocando post-its que não são muito sérios. E eu tô colocando post-its reclamando e, tipo, interagindo com o livro em si. E eu tô colocando outros post-its mais sérios, assim, sabe? Com uma análise mais profunda. Por exemplo, aqui eu tô falando sobre... Eles estavam numa festa e tal, e aí eu tô falando do privilégio, né? De como as pessoas
privilegiadas se sentem desconfortáveis quando assuntos importantes políticos vêm à tona e preferem se esconder atrás do próprio privilégio, né? E ficar se iludindo com coisas banais. Então é bem interessante, porque tem muito disso, sabe? Eu acho que é uma história que vai me surpreender muito ainda. Outro aqui, tipo, Messi! E também, né, gente, no fundo, esses livros são realmente, né, são muito bons. Muito impacto histórico e na literatura, de modo geral, e tudo isso que a gente já sabe, mas no final do dia é escrito por um homem branco privilegiado, padrão, né? Principalmente o Tolstói, ele era aristocrata, sabe? Ele não tinha com o que se preocupar. É diferente de ler um Dostoiévski, sabe? Até Dostoiévski, gente, todo autor de clássico, no final das contas, é um homem, entendeu? E assim, uma coisa que me incomoda quando eu leio esses livros é ver, óbvio que, né, é lá de 1800, né? Então a época que ele foi escrita também tem muita influência nisso. Mas assim, mesmo tendo consciência disso, não apaga o meu desconforto. E aí aqui eu coloquei um post-it falando: meu Deus, qual que é a obsessão do Tolstói em mencionar o bosom a cada parágrafo? O bosom é tipo seios, assim, né? E sempre que ele fala de uma mulher, tipo, de uma personagem feminina, ele fica enfatizando os seios da personagem, tipo... Qual que é a relevância disso na história, entendeu? Então, é meio, né? Por isso que eu adoro ler Jane Austen, eu adoro ler minha Louisa May Alcott, minha Mary Shelley, enfim. Porque eu sei que eu não preciso me preocupar com isso quando se trata delas, né? Mas, enfim, é assim que eu anoto mais ou menos. Então agora eu vou fazer o meu de Morro dos Ventos Vivantes. E aí quando ficar pronto eu mostro aqui, mas esperem notícias aí do Clube do Livro, porque estão chegando. Uma coisa que eu esqueci de falar, que foi o motivo de eu ter pego a câmera pra gravar e falar tudo isso, mas eu esqueci. Um dos usos que eu faço do ChatGPT, que eu gosto muito, é pra isso. Agora eu comecei a pedir pra ele também fazer pra mim a tabzinha de anotações, né? Não fala? É tipo, a gente fala aqui, né? Tipo, a minha... Enfim, esse papelzinho que eu coloco no começo do livro com as tabs e o que cada uma significa, né? Porque... Antes eu ia muito na intuição, ou eu lia o blurb do livro e aí eu já meio que assumia mais ou menos quais temas iam estar no livro, ou eu ficava indo na internet e pesquisando resenha sem spoiler e o que eu podia anotar ou não, o que seria interessante de anotar no livro. Só que agora, e eu já cheguei a pegar uns spoilers com isso, então não é o melhor jeito de se fazer isso. E aí agora eu pergunto pro chat e falo, olha, minha primeira vez lendo, me dá uma tab de anotações sem nenhum spoiler de temas interessantes que são legais de anotar enquanto eu tô lendo. Então fica aí a dica e eu vou fazer pra esse livro também. Eu terminei de separar as tabs e tudo pra começar o livro. Agora a única coisa que eu preciso fazer é separar os capítulos, né? Que é o que mais demora. Que eu tenho que ficar separando de página por página e marcar aqui em cima quantas páginas a gente vai ler por dia até o final da leitura. Mas eu queria mostrar como é que eu fiz, né? Como é que eu separei. Isso aqui tá me incomodando um pouquinho, porque quase todos são desse tipo de post-it aqui, que ele só tem a cor no começo. Mas essas duas cores aqui... eu não tinha nesse estilo, então eu tive que pegar desses assim. Mas tudo bem. Eu fiz pra quotes, natureza e simbolismo, obsessão, vingança, gótico, tipo temas góticos que aparecem no livro. Gótico, assim, como a gente chama o gênero, assim, né? Tem vários livros que também estão assim, tipo... Retrato do Dorian Gray, também Frankenstein, também acho. Classe, né? Porque também tem essas questões, assim, de desigualdade de classe. Acho que o livro, ele gira muito em torno disso também. E, como sempre, extra. E aí ficaram assim as cores. Eu gostei bastante, acho que combinou também com a capa. E com a estética, um negócio mais sombrio. O marca-páginas, até agora eu tô usando esse aqui. Mas não combina muito, eu tô querendo usar um outro que eu tenho... que eu acho que eu tô usando pra um outro livro, mas eu não lembro onde é que eu coloquei. Deixa eu ver. Acho que tá aqui. Achei. É esse aqui, ó. Acho que combina bem mais. E também é tipo de clássicos, então achei legal. Acabei de ver que eu tinha separado as tabs pra Northanger... acho que é Northanger Abbey que fala assim. Esse aqui da Jane Austen. E ficou bem bonitinho essas tabs. Eu vi muita gente falando que esse aqui, ele é um livro da Jane Austen feito pra leitores, né? Que leitores vão se identificar. Porque, se eu não me engano, a protagonista, ela é leitora e aí a história gira muito em torno do fato dela ser uma leitora. Enquanto a gente não começa o Morro dos Ventos Vivantes, acho que eu vou ler Metamorfose do Kafka. Porque, olha isso, gente, é minúsculo. Eu decidi que pra esse ano, no Halloween, em vez de ler Drácula, eu acho que a gente vai ler Carmilla. Primeiro porque é mais curto,
né? E eu tô na faculdade, então, assim, eu não queria me comprometer a ler um calhamaço pro Clube do Livro, assim, tendo uma data marcada ali que eu preciso terminar, sabe? E também porque a gente vai começar a ler O Morro dos Ventos Vivantes no final de setembro, começo de outubro. Então a gente vai começar ele já em outubro. E aí eu queria começar o livro do Halloween, não tão em cima da data do Halloween, sabe? Mas um pouquinho antes pra gente conseguir ler bem na época do Halloween e não ler, tipo, em novembro, sabe? Terminar em novembro. E Carmilla, ele é uma novela, assim, né? É mais curto, então acho que vai ser melhor. Ele também é o livro que inspirou o Drácula, então acho que isso é legal também de saber antes de ler Drácula, né? A gente lê primeiro o livro que inspirou o próximo. Eu tô bem animada pra leitura de Carmilla, porque eu adoro leituras temáticas, então vai ser legal. Também, por exemplo, pro Natal daria pra ler A Christmas Carol, do Dickens, do Charles Dickens. Então dá pra ter umas leituras aí mais temáticas ao longo do ano. Mas é isso, agora eu preciso separar os capítulos pra depois decidir a data da leitura e aí eu anuncio pra todo mundo, pra quem quiser entrar no clube. Eu também quero mudar um pouco a estética, porque o clube que eu comecei, ele era o Rory Gilmore Reading Challenge, né? Que é aquele desafio de ler que nem a Rory de Gilmore Girls, porque ela já leu mais de 300 livros e a maioria deles eram clássicos, então eu queria criar esse clube pra gente ir meio que fazendo esse desafio, né, de ler que nem ela. Só que eu acho que agora já meio que, não sei, eu quero ler livros que não necessariamente estejam na lista daquele desafio, sabe? Então eu quero mudar o conceito do clube. Eu tô pensando em chamar ele de Woodhouse Book Club. Tipo, Woodhouse, que nem a Emma Woodhouse, da Jane Austen, a personagem. Mas eu não sei, eu tô pensando, vamos ver como é que vai ser o nome. Aqui na atualização da semana, eu vou ter uma prova na quarta-feira e na sexta. E a da sexta-feira é uma prova que eu tô, assim, com medo. Desde que começou o semestre, eu tô meio assim com essa aula, porque eu acho que vai ser mais difícil. Mas vamos ver, né? Vai ser a primeira prova, então eu tô ainda testando as águas aí dessa matéria. Amanhã é domingo, eu vou não sei se é um show, tipo uma festa, assim, com uma amiga minha, que vai tocar o DJ Mas. É tipo música house, assim, brasileira. Eu não é muito o tipo de música que eu escuto, mas só por ser uma festa brasileira, eu topei ir, porque é legal ir também nas festas brasileiras que tem aqui em São Diego. Minha mãe vai vir me visitar, ela chega aqui sexta-feira, no dia que eu vou ter a prova, né, mas ela chega depois, mais à noite. Ela vai me ajudar com a mudança e tudo que eu tenho que fazer. A gente vai fazer bastante coisa legal também, vamos pra Disney. Eu queria mostrar as minhas unhas novas. Olha isso, que coisa linda. Eu fiz um azul metálico, tipo um azul cromado, sabe? Um croma meio fruta-cor. Ainda não comecei o Morro dos Ventos Vivantes, mas eu quero muito começar porque também eu tenho aquela minha aula de Editing and Publishing. Uma das lições que a gente tem que fazer, um dos trabalhos, é uma book review, né? Uma resenha de livro. Eu tô pensando em fazer, talvez, de Wuthering Heights, porque eu acho que vai ter bastante conteúdo ali pra escrever sobre. E é isso. Eu tô agora estudando, mas eu só queria assistir um filme. Não sei por que eu tô com vontade de assistir Piratas do Caribe. Mas agora são 8 horas, então preciso estudar bastante ainda. Gente, eu tô em choque com o meu cabelo. Meu Deus, é tipo uma juba. Porque eu fiz o Babyliss com esse negócio aqui. E aí ele ficou assim, sabe? Normalmente eu só faço isso quando eu vou sair, porque eu acho, não sei, eu me acho muito diferente quando eu tô com o cabelo assim. Mas eu quero que ele abaixe um pouco, eu tô estranhando muito. Tipo, tá muito jubono, olha isso. Tipo, o cabelo tá grande, sabe? Se eu jogo pro lado, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, eu tô estranhando. Eu acabei de sair da minha office hours com a minha professora de Literary Publishing, porque a gente vai ter um assignment, né, que é pra sexta-feira, que é Porque Eu Leio. Aí eu escrevi o meu, e eu escrevi Por que eu leio clássicos, até porque temos nosso clube do livro e tudo. Ela falou, tipo, isso tá muito bom, tipo, eu tô vendo sua personalidade nele, tem bastante detalhe, bastante, tipo, imagery, né, tem, tipo, dá pra sentir a história ali. No texto, né, na redação, eu falo como eu entrei nesse mundo dos clássicos com muita insegurança e muita síndrome de impostora, digamos, né? E eu sempre senti que clássico era muito uma coisa, tipo, a Old Man's Club, sabe? Aquela expressão, tipo assim, o clubinho dos homens acadêmicos, velhos, sabe? Experientes no mundo da literatura. Eu tô de boa com isso e eu tenho o meu clube, a gente lê juntas, então é uma coisa que eu tenho a minha galera, sabe? Assim, eu me sinto muito inclusa ali, eu me sinto muito abraçada por essa comunidade. Só que ela é uma professora disso, sabe? Então eu fiquei meio, tipo, né? Tipo, eu não sabia se eu ia conseguir transmitir o que eu queria dizer da maneira certa. Porque
Eu falo aqui, né, sobre isso, sobre essa síndrome de impostora, desse medo de não pertencer, e que eu criei o Clube do Livro pra isso, mas que no final do dia, tipo, a experiência humana, ela atravessa a barreira do espaço e tempo. Eu falo muito como, por exemplo, em Ilíada. Ela até achou engraçado, tipo, ela tava rindo, assim, e ela falou, tipo, eu achei muito engraçada a parte onde você fala de Ilíada e de, tipo, frat boys e tudo. Porque eu falo como, quando eu li Ilíada, era um dos livros que mais me intimidavam, porque era, tipo, o grande clássico épico da literatura, um livro escrito antes de Cristo, na Grécia Antiga, e não sei o que, sobre a Guerra de Troia, e nananã. Então, tipo, era um livro que me intimidava, sabe? E eu tava lendo, e assim, eu até falo que, tipo, enquanto eu tava lendo, eu ficava constantemente, tipo, rolling my eyes, sabe? Tipo, revirando o olho e dando risada, porque tudo acaba sendo muito centrado no ego frágil dos homens. Que o Paris criou uma guerra porque a Ellen foi, tipo, tirada dele. E aí ele começou uma guerra inteira por causa disso. E o Aquiles, que era essencialmente pra ser o principal herói da história, passa o livro inteiro de birra e, tipo, sabe, fazendo draminha, porque o Agamenon... Eu nunca sei falar o nome dele direito, tá? Eu falo Agamenon, mas eu não sei se é assim que fala. Insultou ele quando ele, tipo, pegou a Briareus também, que também é, tipo, as mulheres nesse livro são todas vistas como troféu, né? É patético. Mas enfim. E aí ele passa, tipo, o livro inteiro só sulking e de birra e, sabe, fazendo draminha. E aí eu escrevi que eu me lembrei pensar que esses grandes homens, heróis da Grécia Antiga estão agindo exatamente como os frat boys agem hoje em dia. E aí é assim, tipo, através desses livros que a gente vê o quanto a natureza humana não mudou, sabe? Como mesmo através da história, passando por impérios e guerras e revoluções, vias em tecnologia e direitos humanos e tantas coisas foram melhorando e mudando, mas ainda assim, no fundo, o ser humano lá no fundo é ainda assim o mesmo, sabe? Ainda tem as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos, que o core, né? Tipo, a raiz do comportamento humano não evoluiu tanto assim quanto a gente pensa. Que o nosso ego ainda é machucado, nossas rivalidades ainda nos consumem e que o amor ainda continua sendo o maior catalisador que nos motiva, né? Que nos move. Gente do céu, que sono! Hoje o dia vai ser puxado. Agora são 11h13 da manhã. Meio-dia começa uma revisão. Assim, hoje à noite eu vou ter uma prova, que é a prova que eu tava com mais medo. Porque acho que vai ser a matéria mais difícil do semestre. Acho não, eu tenho certeza que vai ser a matéria mais difícil do semestre. A aula é online, só que aí a prova é presencial no campus. É toda sexta-feira, das 6 às 8 da noite. Tipo, olha o horário que eles escolheram. E não só isso, mas a próxima prova vai ser sexta-feira, dia 31 de outubro, no Halloween, das 6 às 8 da noite. Nossa, eu fiquei muito brava quando eu descobri. Tipo, poxa vida, sabe? Justo no Halloween. Mas enfim. Aí eu estudei a semana inteira pra essa prova e hoje vai ter uma revisão de um lugar, assim, que não é da faculdade, né? Mas todo mundo vai nessa revisão. Aí a revisão é do meio-dia até às 5 da tarde. Depois a prova é das 6 às 8 da noite. Aí depois a minha mãe chega aqui às 9 da noite. Então eu vou, agora, né? Eu vou sair, aí eu vou pra revisão. Eu fico lá até às 5 da tarde. Depois eu vou pro campus. Aí eu fico lá até às 8 da noite fazendo prova. Depois eu pego um Uber, busco minha mãe no aeroporto pra gente vir pra casa. Eu nem expliquei, né? Mas minha mãe vai vir me visitar e a gente vai mudar o apartamento, gente. Vocês acreditam? É o mesmo layout, é igualzinho isso aqui. Só que o prédio em si, ele é maior. Ele tem mais coisa, tem academia, tem uma área de estudos, enfim. Então vai ser bem puxado, assim, essas próximas semanas. Porque eu vou estar fazendo a mudança, eu vou ter prova, eu tenho trabalho. E assim, essa semana, meu Deus do céu. Parece que essa semana teve, assim, 14 dias. Porque eu tive 2 provas. Eu tive um projeto grande, tipo uma aula, uma redação. Aí tive várias lições, assim, aí tive que usar pra essa prova. Enfim, eu tava só indo, sabe? E aí eu tô animada porque quando minha mãe chegar, a gente vai fazer coisa juntas, né? Então a gente tá pensando em ir pra Disney na quarta-feira. Aí eu vou fazer um vlog aqui da Disney também. E aí a mudança também, e aí eu vou ter outras provas pra fazer semana que vem também. Acho que não semana que vem, na outra, eu tenho a minha reunião do meu CPF, né? Do Social Security Number daqui dos Estados Unidos, pra eu poder começar a trabalhar. Então, assim, tá puxado. Eu nunca fiz 21 créditos na faculdade. Sempre que eu falo isso, as pessoas ficam tipo, meu Deus, o que você tá inventando pra cabeça? E realmente agora eu tô começando a sentir o impacto de fazer 21 créditos. Mas tudo bem, vamos lá então. Vou
pra revisão. Se Deus quiser, vai valer a pena e eu vou bem nessa prova pra depois poder comemorar na Disney. A gente veio aqui no Vals, que é um lugar que tem aqui em São Diego, brasileiro, tem açaí, é muito bom. Juro, o melhor açaí que eu já comi na minha vida. Foi bem naquela mesa ali que eu comemorei meu aniversário de 23 anos. Tá até no vlog, nos vlogs atrás, eu mostrei. Hoje eu preciso, depois aqui a gente vai comer aqui, né? Aí a gente vai num café, que eu preciso estudar, preciso fazer um quiz, preciso fazer um trabalho, resolver umas coisas também, porque aí depois, amanhã a gente vai pra Los Angeles, depois de amanhã a gente vai pra Disney. Então eu já quero quitar as lições até lá. Às vezes eu esqueço que eu realmente tô morando na Califórnia, sabe? A gente tava na minha faculdade há 5 minutos atrás e agora estamos aqui. E hoje começa a leitura do Clube do Livro também. Já separei aqui os dias. Nos Estados Unidos, na época de Halloween, tem essas pumpkin patch, né? Que é tipo um lugar que você vai pra escolher abóbora. Pra, tipo, colocar na frente da casa, pra carve, sabe? Aquelas pessoas que fazem os rostinhos na abóbora. E aí, aqui todo ano tem esse pumpkin patch aqui no Liberty Station, em São Diego. E é muito lindo. Mas é muito doido de pensar que isso aqui é um negócio só de abóbora. Tipo, é só pra abóbora isso aqui. Grandona. Gente, a gente foi nessa loja de antiquário e tinha essa boneca na frente, né? A gente foi porque a gente ficou intrigada pela vitrine, que é uma vitrine cheia de boneca esquisita. Aí a gente, acho que é a loja de Halloween, mas no final é uma loja de antiquário, vende um monte de coisa esquisita. E aí a mulher falou, tipo, tem várias coisas bonitinhas, mas também tem umas coisas esquisitas aqui que a dona gosta de procurar, né? De pegar e trazer pra loja. Que nem a boneca que tá na vitrine, que é a boneca Charlotte. Ela falou que essa boneca foi vendida 3 vezes pra 3 pessoas diferentes e que as 3 pessoas devolveram ela depois de um tempo, porque coisas estranhas aconteceram. E aí elas chegaram na conclusão que a boneca não queria sair da vitrine. Que a boneca... a luz acende. E aí ela ficava, tipo, ela fica na vitrine e do lado da vitrine tem uma lâmpada. E elas falaram que às vezes essa lâmpada fica, tipo, piscando, sabe? E que elas já viram a coisa, tipo... a questão elétrica e realmente é a Charlotte dando oi. Então, ela gosta de ficar lá vendo o movimento da rua, não quer ser vendida. A gente veio passar um dia só em Los Angeles, aí a gente veio pro The Grove, que é tipo um shopping aberto, assim. Depois aqui a gente vai pra Rift Goddess, que é uma livraria só de romance, só que ela é linda, assim, ela é toda decorada. Vocês não vão acreditar no que aconteceu. Simplesmente, a gente veio pra essa livraria, né, que eu queria conhecer. Aí a gente chegou, tinha uma fila enorme na frente da loja. Aí eu falei, deve ser pra um evento. Sempre tem esses eventos de autores, assim, né, que eles vêm assinar. Só que normalmente são os autores menores, assim, e que, tipo, às vezes eu não conheço. Aí a gente saiu da loja, porque fecharam pra esse evento. Aí eu fui falar com a menina que tava na frente e falei, só de curiosidade, assim, mas o que é esse evento? Pra quem que é? Ela, é o novo lançamento da Tahar Mafi. Tahar Mafi. Eu falei, na hora eu falei, não acredito, não sei o quê. Aí ela, sim, eu falei, nossa, se eu soubesse. Aí, porque ela falou, não, eles colocaram pra venda os tickets 1 mês atrás e já tá tudo esgotado. E aí eu falei pra minha mãe, tipo, não, vamos ficar aqui na frente, a gente fica aqui, se alguém vir, a gente entra aqui. Aí a gente ficou lá na frente um tempão, né? A moça que tava recebendo as pessoas falou, não, fica aqui, se alguma pessoa faltar, vocês entram. E ela falou, tipo, pode entrar, vai. Aí ela me deu aqui essa palhinha de brinde, já peguei livro assinado da Tahar Mafi. Gente, sério, chocante, tô assim, em choque. Não, eu sei.
I picture for me. I'm ready. Gente, acabamos de chegar em casa. Eu tô assim... Eu tô tão... Acho que eu tô tão em choque ainda com tudo que aconteceu que eu não processei a informação que eu conhecia a Tahar Maf, sabe? Porque desde a pandemia, desde 2021, quando eu li Shriasami, eu ainda, tipo, sempre quis conhecer ela, né? E ela já foi pra Bienal, ela já foi pra Los Angeles várias vezes em umas convenções de livro que teve. E eu nunca consegui conhecer ela. E hoje, por pura sorte, ela tava lá. Sério, eu tô em choque. A gente foi nessa... Nossa, eu tô exausta, olha meu olho. Tô com uma cara de cansaço. Mas é que já são meia-noite, a gente passou o dia inteiro lá em Los Angeles. A gente foi na livraria que chama Ripped Bodice, essa aqui. E é uma livraria só de romance, tipo, ela é bem temática, sabe? Ela é linda. Eu fui porque eu queria muito conhecer. Uma vez eu fui pra Nova York, eu sei que tem uma lá, mas eu não consegui ir porque era meio longe. E aí a gente tava lá, eu falei, quer saber? Vamos aproveitar que estamos aqui e vamos conhecer, né? Aí a gente foi, na hora que a gente chegou, já tinha uma filinha, assim, na frente da loja. Aí eu falei, por que tá com fila, né? Perguntei pra alguma pessoa. Aí ela, vai ter um evento aqui de livro com o autor. Falou só isso, né? Da Tahar Maf, mas tudo bem. Aí, beleza, entrei. Aí eu fui vendo as coisas, eles falaram, a gente já vai fechar porque a gente vai, né, preparar as coisas pra esse evento. Aí a gente teve que ir embora mais cedo da loja. Só que na saída eu falei, deixa eu ver que evento que é esse, né? Aí eu perguntei, que evento que é esse? O que tá rolando? Aí ela, é porque tem um novo lançamento e vai ter autógrafos e uma palestra da Tahar Maf. Nossa, a minha reação, na hora que ela falou isso, eu falei, quê? Eu falei, meu Deus, não, tipo, eu não consegui ingresso, não acredito, tipo, Tahar Maf. Ela falou que esse evento, ele colocaram pra venda o mês passado, já faz um mês que anunciaram, né? E ele esgotou assim, em um dia, esgotou completamente. Aí a gente foi lá, né? Aí eu fiquei, tá, pelo menos quero ver ela. Aí eu vi ela, tipo, eu vi lá de longe, né, da janela. Aí gravei ela, assim. Aí eu falei pra minha mãe, pelo menos eu, tipo, tô feliz que vi ela, assim, né, não tem problema. Aí a mãe falou, não, fica aí, vai que você entra. Aí a gente ficou lá na frente da porta por um tempo. Aí a gente esperou todo mundo entrar. A gente ficou, assim, acho que 1 hora na frente da porta, esperando o evento começar pra todo mundo entrar. Aí eu falei com a mulher da porta, né, eu falei, olha, a gente veio de São Diego, a gente dirigiu até aqui. Eu queria pelo menos um livro autografado, sabe? Não precisa nem participar do evento, mas se eu conseguisse um livro autografado seria maravilhoso. Aí ela falou, tá, deixa eu ver, fica aí se alguém não aparecer, se alguém do evento que comprou não aparecer, aí você entra. Aí ia chegando, minha mãe, nossa, puta merda, vai encher. Aí chegava mais gente, falei, não, para de chegar gente. Aí no final das contas a mulher falou, quer saber, pode entrar, entra aí, a gente entrou, ganhamos até os brindes, ó. Eles deram uma sacolinha com uma coroa de flores, aí tem um papelzinho, assim, tem umas coisinhas aqui, uma caneta, um marcador de páginas, tipo a garrafinha, teve cupcake também que eles fizeram. Ela chegou, gente, essa mulher, ela é divina, ela é linda, ela é elegante, nossa, sério. E o jeito que ela fala, ela é tão eloquente, sabe? Sério, maravilhosa. Eu peguei 3 livros autografados, 4 na verdade, porque tava ela e tinha uma outra autora, que era a Ava Reid. Eu não conhecia a autora, mas eu conheci o livro dela, que é esse aqui, o Lady Macbeth, que eu fiquei curiosa, eu já vi esse várias vezes em livraria. Primeiro porque eu li Macbeth, eu amo, e segundo porque, olha essa capa, né? Maravilhosa. E é da Lady Macbeth, que é uma das personagens mais intrigantes pra mim, que eu já li até hoje. Eu peguei pra ler e também tá assinado. E ela tava lá, ela que fez, tipo, a intermediação ali, sabe? De fazer as perguntas pra Tahar Maf e tudo. Aí tá assinado por ela. Aí eu peguei também o livro novo que saiu hoje, né? Que é o 4º, se eu não me engano, dessa série. Que tá autografado. Aqui. Autografado por ela. Pela Tahar Maf. E eu tenho o primeiro já. Eu tenho esse primeiro livro desde que ele lançou. E é uma edição especial também, na época que eu assinava aquelas caixinhas literárias, sabe? Tem vários vídeos no canal também que eu fiz unboxing. Aí, esse aqui, também autografado. E, obviamente, eu tinha que pegar estilhaço também autografado. E nesse aqui, ela escreveu para Lu e o autógrafo. Muito lindo, sério. Eu ainda tô em choque com ela. Ela é uma das minhas autoras favoritas. Mas, enfim, gente, é isso. Que loucura. É bem aquela frase que fala a vida é o que acontece quando a gente tá ocupado fazendo planos. Porque o plano era a gente ir lá, ir no The Grove, né, ir nessa livraria, enfim, passar um dia e ler, assim, uma coisinha mais tranquila e voltar cedo. E aí acabamos que, né, voltamos super tarde, mas a gente teve essa experiência super legal. Mas é isso, eu tô em choque. Ela é maravilhosa.
Nossa, sério, assim, a energia dela, minha mãe até falou, cara, que ela é, assim, divina. O jeito que ela fala, sabe? Ela fala em poesia, é lindo. Dá pra ver, né? Pela própria escrita dela, assim, dá pra ver como que a mente dela funciona, mas tá lá presencialmente, sabe? Ver ela falando do processo de escrita e tudo, foi muito legal. Nossa, eu tô, assim, extasiada. Também a gente ganhou uns marcadores de páginas, que estavam lá de graça. Tem 2 de cada, porque é o meu e da minha mãe, né? Mas esse aqui, tem esse que eu achei bem bonito, e esse aqui, da minha mãe. Mas muito lindo. Até o recibo é rosinha, coisa mais linda. E amanhã tem Disney, então... E o vlog da Disney eu vou fazer um vlog separado. Então vai ser um vlog só da Disney e esse aqui vai ser o vlog dos eventos da semana, né? Mas é isso. Agora eu vou botar meus novos bebês na minha estante, meus preciosos. Juro, tem livros assim que eu... Se minha casa pegasse fogo, eu salvaria eles. E agora esses aqui estão dentro dessa lista.